Bom dia a todos e todas. Cumprimento as minhas colegas de tribunal, desembargadoras federais Leila Paiva e Gisele França, as nossas queridas procuradoras gerais dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, doutora Inês Maria e Ana Carolina Garcia, que a terceira região está totalmente representada hoje. E eu muito feliz porque eu tenho dupla nacionalidade, né? Para quem não sabe, eu sou paulista de nascimento e sul-mato-grossense por acolhimento. E uma das pessoas que sempre me acolheram lá foi a doutora Ana Carolina Ali Garcia. Doutora Ana, doutora Inês Maria Coimbra, se eu estivesse na procuradoria ainda, ela seria minha chefe agora. Mas eu já saí de lá há muito tempo. Acho que ela nem tinha nascido quando eu saí, né? Mas hoje nós estamos aqui com duas das pessoas que mais entendem da reforma tributária nesse Brasil. Elas estão há muito tempo estudando esse tema e hoje elas vão nos brindar com algo que vem nos inquietando bastante, que é a governança fiscal compartilhada. Nós temos falado muito disso, né? Uniformização da interpretação e aplicação da legislação, competência normativa secundária local e sujeição ativa do IBS. Nós vamos começar com a doutora Ana, e depois passamos à doutora Inês, mas, na verdade, elas vão fazer, como nós fizemos ontem, né? Uma conversa, fica mais fácil, mais descontraída. Então, eu começo apresentando as nossas convidadas de hoje. Doutora Ana Carolina Ali Garcia é procuradora-geral do Estado do Mato Grosso do Sul, graduada em Direito pela Universidade Católica Dom Bosco, MBA em Parcerias Público-Privadas e Concessões pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, especialização em Direito Tributário pelo IBET, atuou como consultora legislativa do Poder Executivo Estadual, é membro do Grupo de Trabalho Procuradorias na Reforma Tributária, criado pela AGU, membro titular do Grupo de Análise Jurídica do Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma da Tributação sobre o Consumo no âmbito do Ministério da Fazenda. É vice-presidente do Grupo da Reforma Tributária no âmbito estadual, relatora da reforma tributária no âmbito do Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal, CONPEC. A doutora Inês Maria Coimbra é procuradora-geral do Estado de São Paulo, quinta mulher e a primeira pessoa negra a assumir o cargo máximo da PGE paulista. Antes de assumir o comando da PGE, era procuradora-chefe da assessoria jurídica do gabinete do órgão. Integra a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo desde 2004 e já trabalhou na Procuradoria de Assistência Judiciária, PAJ, na coordenadoria. Eu lembro muito bem. Se lembro. Liberdade 32, não é? Isso mesmo. Para quem não é de São Paulo, Avenida Liberdade, número 32, é um endereço que nunca nós vamos esquecer. E ela coordenava, então, trabalhou na Coordenadoria de Assuntos Fundiários e na consultoria jurídica de diversas secretarias estaduais. É mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, instituição pela qual obteve especialização em Direito Administrativo e Processo Civil, ex-professora do curso de especialização em Direito Administrativo, e as principais competências dela: parcerias público-privadas, projetos de infraestrutura, igualdade de gênero, igualdade racial, gestão pública. Então, convido a ambas, Ana Carolina e Inês Maria, minhas queridas amigas, com um prazo de 30 minutos. Mas fiquem à vontade, porque eu não tenho nenhuma pressa. Então, fiquem à vontade, é uma alegria tê-los aqui. Já temos 202 participantes online. É muita gente. Então, passo desde logo a palavra à doutora Ana Carolina Ali Garcia. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes e que também nos acompanham virtualmente. Eu quero cumprimentar o presidente dessa corte, desembargador Carlos Mouta, dizer que para nós, sul-mato-grossense,
é uma enorme satisfação retornar ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Minha querida amiga desembargadora Marisa Santos, grande responsável, verdadeira responsável por estarmos aqui hoje. Agradeço o honroso convite, recebo com muita responsabilidade, mas também com alegria pelo momento de estarmos de volta à EMAG, que tem tido um protagonismo com tantos cursos e agora com a temática da reforma tributária. E eu estendo parabenizando aí a desembargadora Leila Paiva, a desembargadora Gisele França e o desembargador Renato Becho, que estão na coordenação do curso da reforma tributária, abrindo as portas da Escola da Magistratura Federal para esse debate que é caro para o Mato Grosso do Sul, para São Paulo, né, Inês? Para todo o nosso país, para a sociedade, para os advogados, para os procuradores. Então, é o nosso reconhecimento a essa iniciativa. E Inês Coimbra, Procuradora-Geral de São Paulo, minha presidente do COMPEG, a quem eu agradeço as inúmeras oportunidades de falar em nome do nosso colegiado acerca desse tema, Inês. E hoje é um momento muito especial de poder compartilhar com você essa mesa, de trazer as nossas reflexões, os nossos debates para a EMAG e juntas tenho certeza que a gente vai mais aprender aqui, né, com quem participa e propor aí, talvez sair com proposições e caminhos para melhorar o nosso sistema tributário nacional. A nossa debatedora, doutora Diana Brunstein, que inicialmente já tivemos a oportunidade ali de dialogar um pouco sobre esse tema. Uma alegria tê-la nessa composição dessa mesa feminina que externa uma força e um grande trabalho que essas mulheres têm desempenhado. O nosso tema aqui, IBS, CBS e a governança fiscal compartilhada. Eu tive a curiosidade de poder, desembargadora Marisa, olhar um pouquinho os debates que nos antecederam e, de alguma forma, trazer uma conexão para esse nosso diálogo aqui hoje. E o tema, dentro do tema que nos foi reservado, eu acho essencial, quando a gente fala do federalismo fiscal, nós termos um olhar para as grandes mudanças. São duas grandes mudanças aí, nas regras de participação nas receitas e na competência tributária. E por que eu acho importante a gente fixar que essas duas grandes mudanças, competência e regras de participação nas receitas tributárias, porque elas são os aspectos centrais do federalismo. E é ali que nós tivemos essa alteração com a reforma da tributação sobre o consumo. Nós precisamos voltar um pouquinho e olhar como a ordem tributária, como nós estávamos acostumados, né? Então, a ordem tributária aí de 88, nós estávamos acostumados aos princípios gerais, as limitações constitucionais ao poder de tributar, aquela separação de impostos, estados, Distrito Federal, da União, dos municípios, a repartição das receitas tributárias e a ordem social. E aí nós passamos a vivenciar uma alta complexidade, porque um excesso de produção de normas, né? Nós passamos a ter uma sobreposição de incidência, discussão se é mercadoria, se é serviço, CMS, ISS, guerra fiscal. E aí passaram-se 36 anos dessa Constituição, hoje já temos 135 emendas, salvo engano, mas com a edição da emenda 132, né, da reforma da tributação sobre o consumo, essa grande mudança e virada de chave. Então, além de todas essas alterações normativas, nós temos também produção de normas pela administração, que nos seus pareceres, nas suas soluções de consulta, nas suas súmulas administrativas, e o próprio Poder Judiciário, nas suas decisões, produz norma jurídica. Então, em razão disso, aquele nosso tripé inicial que foi colocado à disposição para equilibrar esse sistema, resolução do Senado Federal, o próprio CONFAS para evitar essa guerra fiscal entre os entes e
O Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da Constituição, isso já não se mostrava suficiente, né? Então, há muito tempo se discutia uma reforma tributária e uma reforma da tributação sobre o consumo. Eu ouvi um pouquinho o secretário Bernard Api nos trazendo com muita propriedade aí os bastidores dessa discussão, como foi, inclusive, falando da desconfiança, o sistema de desconfiança que pairava e que levou ao desenho desse IVA dual. E essa é a verdade. Os estados desconfiando da União nesse sistema federativo, não muito longe tivemos alteração de alíquota de ICMS de combustível, embora um tributo de competência estadual, uma alteração pelo legislador federal, os municípios desconfiando dos estados. Então, nesse sistema de desconfiança, a tributação sobre o consumo que se entendeu viável foi a dual, né? E não aquele IVA nacional, como inicialmente se discutiu, e nós vamos tratar um pouquinho disso para entender competência tributária, capacidade tributária ativa. Então, a emenda 132 vem e ela substitui, aí propõe substituição do IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS, né? Então, a CBS, IPI, PIS, COFINS e o IPI, Imposto Seletivo, e o IBS, ICMS e ISS. É preciso falar que tem uma outra contribuição, que é a contribuição sobre produtos primários e semi-elaborados. Essa contribuição ela é restrita aos entes que, em abril de 2023, tinham seus fundos de infraestrutura para infraestrutura e habitação, e é o caso do estado de Mato Grosso do Sul, que tem o Fundersul. Então, ficou autorizada a instituição também de uma contribuição semelhante a essa, ela é limitada a 2043, para os estados que tinham já essa contribuição instituída e que era destinada à infraestrutura e investimento, e a contrapartida era um diferimento, algum benefício em relação ao ICMS. Então, nós estamos falando de 5 por 4, mais ou menos, nessa alteração de tributos. E essa transição desses tributos, essa substituição, ela demorará em torno de 7 anos, né, de 2026 a 32, até que em 2033 nós não temos mais ICMS, ISS, IPI, PIS, COFINS. E a partir de 2026 nós já começamos a CBS com 0,9%, o IBS com 0,1%. 2027, PIS e COFINS são extintos, o IPI reduzido a zero a alíquota, e a partir de 2029, que impacta muito para os estados, a gente passa a ter a redução gradual do ICMS e ISS, aumentando as alíquotas do IBS. E por que esse desenho de transição? Para evitar aquela perda abrupta de receita dos estados que são mais produtores que consumidores. E além dessa transição dos tributos, nós temos também uma transição federativa, né? Nós chamamos de transição federativa, que é a forma, a disciplina como esses recursos serão repartidos. Lembra que nós falamos inicialmente das mudanças que é nas competências e nas regras de repartição das receitas tributárias, né? Então, durante aí praticamente 50 anos, disciplina a forma como esses tributos serão repartidos entre os entes subnacionais a partir da arrecadação nacional do IBS. Então, o que o Constituinte estabeleceu? Ele lança para o futuro um olhar do passado. Então, nós vamos, durante esse período da transição federativa, receber conforme no passado nós tínhamos a receita do ICMS e para os estados que tinham aqueles fundos de infraestrutura que eu falei que ficou autorizada a criação de uma outra contribuição, no caso do Mato Grosso do Sul, o Fundersul. Então, essa fotografia, hoje o período, ele não está na Constituição, ele está no PLP 108, será de 2019 a 26, se não for alterado, está em discussão ainda no Senado Federal, a fotografia que levará a receita, a distribuição dessa receita ao longo desse período. E aí, já a partir de 2033, a maior parte do IBS será distribuída com base na arrecadação passada dos tributos a serem substituídos. Uma grande discussão do ponto de equilíbrio, né, do registro desse momento para trás, o período C19 e 26,
e também os municípios que têm um alto crescimento populacional, e um aumento de despesa pública e estarão estagnados com o valor de uma receita passada. Por outro lado, esse foi o mecanismo que se entendeu mais hábil para poder equilibrar em relação aos estados que têm mais produção que consumo, é o caso de Mato Grosso do Sul, que se encontra nessa situação. Ainda assim, mesmo essa regra de equilíbrio estabelecida, é um dos estados perdedores em termos de arrecadação. E o momento que nós nos encontramos na discussão da reforma tributária. Hoje, o momento ela passa pela sua regulamentação, né? Nós já tivemos a promulgação da emenda 132, nós tivemos a primeira lei, que é a Lei 214, em janeiro desse ano, que ela institui o IBS, a CBS e o Imposto Seletivo e cria o Comitê Gestor. E estamos discutindo, inclusive tem audiências públicas a partir de hoje, no Senado Federal, em relação ao PLP 108, que institui o Comitê Gestor, trata do processo administrativo tributário, da distribuição entre os entes federativos, que é o que nós falamos da transição federativa, do produto da arrecadação do IBS e do próprio ITCD, que passa a ter uma imposição de alíquotas progressivas, né, mudança de base de cálculo. Olhando para os desafios desse novo sistema tributário, então, passei uma visão um pouco geral de como que está o momento da regulamentação, dessa mudança em termos de competência tributária, e nos parece que o grande desafio é nós preservarmos a capacidade tributária ativa dos entes subnacionais, que é fiscalização, lançamento, cobrança, representação administrativa e judicial, e, ao mesmo tempo, entregar um sistema eficiente, um sistema racional, um sistema com a simplificação que é a diretriz da reforma. E por que manter essa capacidade? Essa foi uma opção do Constituinte, e me parece que foi uma opção em razão da preservação de um outro princípio, que é o Pacto Federativo. Então, os entes subnacionais mantêm um protagonismo no lançamento, na cobrança, na fiscalização. E na representação administrativa e judicial por suas procuradorias. Então, a gente tem dito que o modelo ele é dual sob o viés operacional, mas ele é uno no aspecto normativo. Porque a competência tributária já não está mais com os entes subnacionais. Trata-se de leis complementares federais, né? Então, a emenda Constitucional 132, ela alterou essa competência tributária e passa o legislador federal a disciplinar aquele imposto que antes os entes subnacionais disciplinavam. Salvo a alíquota, que continua na competência dos entes, ainda assim com as mitigações que nós temos no texto para evitar a alteração aí nessa arrecadação, e na competência normativa secundária, que é um outro ponto que nós vamos abordar, que são os regulamentos de competência continuam com os entes subnacionais. Mas a legislativa nas mãos do legislador nacional. Então, por isso que a gente fala que ele é, do ponto de vista operacional, dual à tributação sobre o consumo, mas do ponto de vista normativo, ele é uno, já que concentra nas mãos do legislador federal. E o que nós tínhamos antes? Antes nós tínhamos competência tributária com os entes subnacionais e a capacidade tributária plena nas mãos dos entes. Eles que arrecadavam, lançavam, fiscalizavam, e olha, essa palavra é importante, arrecadavam, né? Lançavam, cobravam, fiscalizavam, representação administrativa, judicial, e formulavam também as políticas fiscais dos seus, no âmbito dos territórios. E hoje, o que nós temos? A competência tributária com o legislador federal, salvo a alíquota, e a regulamentar a competência normativa secundária com os entes subnacionais, e ainda assim um pouco mitigado, e será objeto de aprofundarmos um pouquinho ali na frente. E a capacidade tributária ativa, aqui é a grande mudança. Nós temos uma repartição desses atributos da capacidade tributária ativa. A arrecadação
ela está sendo compartilhada entre os entes subnacionais através do comitê gestor, porque quem tem a competência para arrecadar é o comitê gestor. E os outros atributos da capacidade tributária ativa, lançar, fiscalizar, cobrar, representar administrativo judicialmente, continuam com o protagonismo dos entes subnacionais, mas sob a coordenação do comitê gestor. Então, essa é a grande mudança. E o comitê gestor, ele representa realmente uma nova era no federalismo fiscal brasileiro, um desenho novo, um ambiente novo, que vai ter a arrecadação centralizada dos entes subnacionais. Então, ele é um espaço comum para a gestão fiscal, e ali estados, Distrito Federal e municípios estão reunidos para uma atuação conjunta dos agentes de Estado que os representam. E quais são esses agentes? A administração tributária e as procuradorias, né? E nos parece que o comitê gestor, ele se apresenta assim como um ambiente para que a gente possa construir muitas soluções para esse grande desafio, que é o compartilhamento da competência para arrecadar, né, da capacidade tributária ativa, um dos seus atributos, que é a arrecadação, exercer de forma coordenada os outros atributos, que são fiscalização, lançamento, cobrança, e aí a grande competência também de uniformizar a interpretação e aplicação da legislação tributária. Então, é preciso um olhar muito atento para esse novo ambiente, que é o comitê gestor, e acreditando que, a partir dele, nós podemos, sim, ter muitas soluções para esse grande desafio desse novo desenho da tributação sobre o consumo. E aqui são algumas competências do comitê gestor: ele normativa, de editar o regulamento único, de uniformizar a interpretação e aplicação da legislação, arrecadar, compensar e distribuir o produto da arrecadação entre os entes subnacionais, e decidir o contencioso administrativo. É uma expressão um tanto ampla, e aí vem a lei complementar para desenhar esse processo administrativo. Acho que vai ter uma aula também do processo administrativo, né? De como que ficou esse desenho e o papel do comitê gestor. Ele foi assegurada também a alternância na presidência. Acho que está todo mundo acompanhando um pouco a discussão da formação desse comitê gestor. Eu e Inês, de ontem para hoje, nos falamos várias vezes. Os estados já têm a indicação dos seus representantes, os municípios estão numa discussão da legitimidade das associações, das entidades que os representam, para indicá-los, mas pela Constituição é previsto uma alternância na presidência entre os representantes dos estados e o conjunto dos municípios, porque os estados, como são 27, a gente tem um de cada. Entre os municípios é um conjunto que os representará no âmbito desse espaço novo, que é o comitê gestor. O financiamento é a própria parte da arrecadação do IBS devido aí a cada ente federativo. O controle foi objeto de grande debate nos grupos de trabalhos também. E o controle externo seria exercido pelos estados, Distrito Federal e municípios, da forma como consta na Constituição. Mas tem-se, dentro do PLP, a previsão é que seria o Tribunal de Contas do Estado ou do município, do ente que estiver na presidência naquele momento do comitê, que exercerá aí esse controle. Também muita discussão quanto à parte orçamentária, porque, reitero, é uma nova era mesmo para o federalismo você ter a figura do comitê, né? É uma entidade que a União não integra, não há hierarquia com a União, são só os entes subnacionais, mas tem independência administrativa, financeira, orçamentária e todas essas competências relevantíssimas que nós falamos. E ele tem que harmonizar ali, né, no âmbito do comitê gestor, com a administração tributária da União e com a PGFN, já que nós temos a contribuição sobre bens e serviços, que ela é dissociada do IBS, mas de forma operacional. Porque a parte legislativa, nós temos uma única legislação e, de alguma forma, os regulamentos, por isso que eu falo um tanto mitigada a competência normativa secundária que restou aos entes subnacionais, também terão que ter uma harmonização, e nós vamos ver como isso vai acontecer. Então, eles vão compartilhar informações fiscais, pode ter integração do contencioso administrativo
federal com o estadual, é uma autorização do Constituinte, vai depender da regulamentação, e, inclusive soluções integradas entre o Comitê Gestor, a PGFN, para a administração e a administração tributária da União e cobrança desse imposto e dessa contribuição, né? E o que nos preocupa no Comitê Gestor? Nos preocupa o desenho dado aos colegiados dentro do Comitê Gestor, que vão ter essa importante competência de uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação. Então, nós temos o Comitê de Harmonização e o Fórum de Harmonização. E o Comitê de Harmonização é formado pelas administrações tributárias e o Fórum de Harmonização pelas procuradorias das 3 esferas. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios. E no âmbito do Comitê Gestor, nós já vimos que ele vai centralizar a arrecadação, ele vai uniformizar a interpretação e aplicação da legislação do IBS e tem que harmonizar com a CBS e vai coordenar a fiscalização, o lançamento e a cobrança que continuam com os entes subnacionais, mas de alguma forma coordenado pelo Comitê Gestor. E a nossa grande preocupação é dissociar as interpretações entre comitê e fórum de harmonização, onde estão as procuradorias. No desenho posto, o comitê de harmonização, composto pelas administrações tributárias, que tem a competência de uniformizar a interpretação e aplicação da legislação. E o fórum, ele atua como um órgão consultivo do comitê. Então, se provocado pelo comitê, nós, enquanto órgão jurídico com competência constitucional para realizar o assessoramento, a consultoria jurídica do ente, vamos a participar da uniformização se consultados pelo Comitê de Harmonização e, ainda assim, os entendimentos do fórum vinculam só as procuradorias das 3 esferas da federação e o entendimento no âmbito do Comitê Gestor vincular as administrações tributárias. É possível um ato conjunto entre os dois que vincule, mas no fluxo, no procedimento ordinário, há uma cisão e a competência de uniformização e interpretação no âmbito do comitê. Então, nós temos discutido pela importância da atuação conjunta da administração tributária e das procuradorias. Entendido esse ambiente como um espaço propício para muitas soluções serem construídas pelos 2 agentes de Estado eleitos pelo Constituinte para estarem nesse ambiente. Olha, nada mais propício que essa atuação. O que se quer é que o entendimento de Estado seja uno. Nós sabemos que no processo de constituição, de recebimento do crédito tributário, vários atos interpretativos são produzidos, tanto pela administração tributária quanto pelas procuradorias. Mas o que se almeja, ao fim e ao cabo, é que haja um único entendimento de Estado. Para o contribuinte, é isso que se espera, né? E um único entendimento de Estado, então é preciso uma melhor governança entre esses órgãos colegiados dentro do comitê gestor, que tem essa importante competência de uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação. Então, nos parece que um grande desafio é uniformizar e harmonizar o processo de constituição do crédito tributário como um todo, entre administração tributária e procuradorias. E a bem da verdade é que hoje as procuradorias, aquela máxima de que as procuradorias recorrem de tudo, já não nos pertence, né? Há filtros e seletividades no ajuizamento das execuções fiscais, tanto teto de valores de ajuizamento, quanto também prévia busca de bens. Há uma cultura de se observar os precedentes qualificados. Então, as decisões dos repetitivos, as ações de controle de constitucionalidade, enfim, os precedentes, eles são importantíssimos para a nossa atuação e, inclusive, para os editais, né? A modernização da dívida, pela qual a Procuradoria hoje se apropria na gestão da dívida, não meramente controle de legalidade e distribuição de execução fiscal, mas sim uma gestão da dívida ativa, lidando com protestos, lidando com medidas extrajudiciais que são muito mais resolutivas,
já que hoje se discute tanto a alta litigiosidade, né, com morosidade, com alto custo, com baixa recuperação daquele crédito. Então, isso nos levou a uma atuação na parte extrajudicial, inclusive com os editais de transação tributária. A PGE de São Paulo, depois da PGFN, a PGE de São Paulo tem um enorme destaque na transação tributária, com os editais de disseminada controvérsia jurídica. Então, temas que têm sido reiteradamente discutidos no Poder Judiciário e que a Fazenda entende, assimila já aquela tese, ela passa a publicar seus editais chamando os contribuintes para extinguir, enfim, desistir do prosseguimento do debate judicial e pacificar aquela discussão. Então, esse é o perfil hoje da advocacia pública. Então, são atores e diretrizes que são relevantíssimas no ambiente do comitê gestor, no ambiente do Fórum de Harmonização, junto com o Comitê de Harmonização e com a administração tributária, para externar um único entendimento de Estado, porque nos parece que a reforma não chama essa modernização. Nós sabemos que hoje temos entendimentos diversos e assim se prossegue, mas isso não seria aceitável, já que não é uma reforma, é uma revolução, né, desembargadora Marisa, como o professor Scaff ontem mencionou. É o momento de também revolucionarmos essa atuação e produzirmos um único entendimento de Estado com foco na previsibilidade, com foco na segurança jurídica e na simplificação. E eu acho que o que o contribuinte, o que a sociedade espera de todos nós nas nossas funções. E esse debate, me parece que ele interessa a todos. Ele não interessa, não é um debate de carreira ou de classe, mas ele é um debate de Estado, de interesse público, que interessa a quem investe capital privado no nosso país, né, quem quer segurança jurídica, ao contribuinte que quer resolver e pacificar suas demandas no âmbito da esfera administrativa e recorrer ao judiciário só quando realmente necessário. Essa ausência de certeza na aplicação das leis, que é um papel da Procuradoria, como consultoria e assessoramento, consultoria jurídica, ela tira toda a confiança no Estado, ela desestimula o investimento. E eu acho importante relembrar o porquê dessa reforma tributária, né? Lá nós iniciamos lá falando daquela complexidade, falando da sobreposição de incidência, da guerra fiscal. Então, vem a reforma para melhorar o ambiente de negócio, para oportunizar a conformidade fiscal, para trazer transparência, segurança jurídica. Então, o ambiente do comitê gestor ele é propício para que a gente possa realmente colocar em prática essas premissas e, para isso, um melhor desenho na governança desses colegiados dentro do comitê gestor e que é integrado pelos agentes de Estado eleitos para auxiliarem na cooperação entre Estado, Distrito Federal e municípios, porque muito se fala do federalismo de cooperação, então o ambiente, comitê gestor é onde os entes vão ter que estar cooperando. Como isso vai acontecer se os agentes que os representam não estiverem atuando de forma integrada, e sim dissociada? Por isso, o bom debate em torno do PLP 108, inclusive da própria Lei Complementar 214, já editada, mas que pode ter seus aprimoramentos e que nós temos buscado participar por intermédio do nosso Compeg, junto com diversas outras instituições que têm debatido essa importante mudança. Então, os pontos centrais, falei desse início, enfim, do desenvolvimento, para dizer que a uniformização da legislação tributária são inquietações que eu trago aí, esse papel do comitê gestor na uniformização da interpretação da legislação e na harmonização com a CBS, a mitigação da competência normativa secundária e a sujeição ativa do IBS, que, como nós vimos, os entes binacionais mantêm o seu protagonismo, já que eles lançam, fiscalizam, cobram, mas, e aí tem o mais, a arrecadação está no comitê gestor. E o comitê também coordena os atos dos entes subnacionais, os outros atributos da capacidade tributária ativa.
Quando a gente fala da competência normativa secundária, ora, quando eu tenho uma lei federal e a Lei Complementar 214, a futura lei que será fruto do PLP 108, ela terá que ter um regulamento. Regra geral, cabe ao decreto do presidente da República, né, editar via decreto, presidente, para dar fiel execução às leis federais, então seria um decreto. Porém, o próprio Constituinte disse que cabe ao Comitê Gestor editar o regulamento único do IBS. Então, nós tínhamos muita dúvida de como viria a regulamentação. O Constituinte não mexeu, não alterou o artigo 84, que dá para o presidente, via decreto, a competência de regulamentar as leis federais, mas ele inseriu uma competência para o Comitê Gestor de Regulamento Único. E a lei federal tem CBS e IBS. Como ficam os regulamentos? Então, na Lei Complementar 214, ele preserva tanto o regulamento por parte do Poder Executivo Federal para a CBS e o regulamento único do Comitê Gestor para o IBS. Uma mesma lei com duas fontes normativas secundárias de regulamentação. O Constituinte também disse que, quanto às disposições comuns, essas normas deveriam guardar a sua uniformidade. E na legislação, então, o que se estabeleceu? Tem chamado de uma etapa de pré-harmonização entre Poder Executivo Federal e o presidente do Comitê Gestor antes da edição dos regulamentos. Porque quanto a hipótese de incidência, base de cálculo, sujeição ativa, creditamento, todas essas disposições, elas têm que estar uniforme nos dois regulamentos que sairão. Então, é previsto uma etapa de pré-harmonização entre o presidente, o Poder Executivo da União, que me parece que é o presidente da República, e o presidente do Comitê Gestor, para deliberarem sobre as disposições comuns, para daí editarem os seus regulamentos, constando uniformemente as duas disposições. Então, será que nós temos essa competência normativa secundária tão preservada assim? E se houver divergência de entendimento entre as duas autoridades nessa pré-harmonização, quem vai ter o voto divergente? Será que é o ente subnacional ou o ente nacional? Então, são pontos. É claro que isso vem como uma premissa fundamental, que é a simplificação, né? Não teria nenhum sentido a gente ter disposições controversas. Mas nos parece que nós voltamos àquela discussão lá inicial do IVA dual, operacional e normativo, uno, que foi o que se encontrou, o que se equilibrou para não ferir o Pacto Federativo e para que também a reforma avançasse no Congresso Nacional, mas que traz uma complexidade muito grande na hora de ficar em pé e de colocar em pé essa dualidade da tributação sobre o consumo, inclusive aqui a gente olhando para o regulamento. O contencioso judicial tributário, eu acho que ele está dividindo, né? Dá para subir ele um pouquinho? O contencioso, eu acho que é o de cima. O contencioso judicial tributário, eu acho que tem uma pessoa aqui muito apropriada para falar conosco. E antes de chegar um pouquinho nele, a gente tem um olhar sobre a sujeição ativa. Então, a sujeição ativa do IBS, me parece que o dispositivo que ele nos aponta para o melhor desenho da sujeição ativa é o artigo 156, parágrafo 2º, inciso 5 da Constituição Federal. É o dispositivo que ele foi fruto de muito debate no Congresso. Inclusive, ele tinha uma outra disposição, ele impunha delegação impositiva de competência entre as procuradorias e ele foi alterado no sentido de permanece com os entes subnacionais as competências para lançar, fiscalizar, cobrar, representados pelas suas administrações tributárias e procuradorias, guardadas as competências, e esses órgãos poderão, de forma voluntária, delegar competências entre um e outro. Então, as administrações tributárias dos estados podem delegar competências entre elas e as procuradorias também, sempre de forma voluntária, no interesse do ente, mas para buscar uma maior racionalidade e simplificação desse sistema.
Então, nos parece que os entes competentes para a constituição do crédito tributário continuam um protagonismo com os próprios entes subnacionais. Eles vão lançar, fiscalizar, cobrar, representar. Então, eles estão na sujeição ativa da relação obrigacional e, consequentemente, vão estar num dos polos da relação processual. Não é um assunto fechado, tem muita discussão, já que o comitê gestor vai arrecadar, e a arrecadação é um dos atributos da capacidade tributária ativa, mas nos parece que o protagonismo dos entes subnacionais foi mantido e eles estariam. E aí também nós precisamos olhar como vai ser o desenho da lei complementar sobre arrecadação, que tamanho está se dando para essa competência de arrecadar, se ela vai se transmudar num próprio lançamento. E aí isso pode impactar, mas nós temos defendido, e aí, Inês, eu preciso reconhecer que frutos de muitas dessas nossas reflexões, elas vêm construídas com vários procuradores, e eu quero, em nome do Alexandre Abud, da Fernanda Cerur, agradecer aí a parceria, né, e a reflexão conjunta dessas teses. Temos defendido que a sujeição ativa está com os entes subnacionais, e, consequentemente, para que o comitê gestor estivesse na relação, teria que ter na constituição do crédito, né? Ele vai estar, e a Inês vai falar um pouquinho disso, em termos de alteração da competência Poder Judiciário, mas na Constituição seriam os entes subnacionais e eles estariam, então, na relação obrigacional, o que traz um olhar sobre a justiça competente e a pulverização do contencioso. Então, a legitimação extraordinária pelo comitê gestor poderia até ser uma saída para evitar essa pulverização, mas, a nosso ver, dependeria de uma alteração da Constituição Federal, no ponto que ela traz os principais atributos da capacidade tributária ativa para os entes subnacionais e os coloca como protagonista na constituição desse crédito tributário, logo eles deverão estar nos polos, em um dos polos da relação processual. E aí, Inês, eu queria te convidar para dar continuidade às nossas reflexões sobre o contencioso judicial. Bom, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Queria, em nome doutora Marisa, te agradecer enormemente o convite, agradecer à escola em seu nome e dizer que me honra muito estar aqui e me honra muito ter recebido o convite por você, que é uma referência para todas nós. Enfim, é verdade. Eu tenho certeza que eu não falo só por mim. Então, fico muito, muito feliz, muito honrada. Agradecer também ao presidente desse tribunal, doutor Muta, com quem a gente consegue sempre estabelecer um diálogo de altíssimo nível. E falar desse tema depois da Ana, para mim é super tranquilo. Eu me sinto, sabe, esses festivais assim que tem a banda, aí você chega e vai fazer uma participação especial, você vem, canta uma música e vai embora. É tipo o meu papel aqui. Então eu tô bastante tranquila com relação a isso. E aí, quando eu penso na reforma tributária, eu falava para a doutora Marisa que quanto mais eu penso, mais eu tenho vontade de ganhar na Mega Sena antes da reforma entrar assim, efetivamente acontecer, porque é realmente revolucionária. E, e ela é revolucionária em muitos aspectos, e porque é revolucionária em tantos aspectos, é muito difícil para todos os interlocutores e todos aqueles afetados por ela, o país inteiro, se apropriar de todas as discussões ao mesmo tempo. Então, a gente se sente um pouco atropelado, né? Porque a gente, por força das nossas atuações, a gente está almoçando e jantando essa história, mas ainda assim é muito difícil. Então, a gente teve uma primeira grande discussão de modelo. Claramente, a inspiração da reforma era um modelo de imposto único que não se mostrou viável, porque por razões políticas e por razões políticas em razão da nossa cultura federativa, enfim. E então a gente cria essa primeira jabuticaba dual, com todas as suas consequências, e a primeira fase dessa discussão ela ficou muito centrada na questão material.
alíquota, quem está dentro, quem está fora, esses são os setores muito envolvidos e trabalhando de maneira muito forte essa questão. E ao largo foram sendo construídas as estruturas de governança e as estruturas processuais que vão lidar com a reforma. Eu acho que só agora, com essa discussão já um tanto avançada, vários dos interlocutores principais param e falam, não, mas deixa eu ver como é que vai funcionar esse negócio aqui na prática. E aí, às vezes, as pessoas olham e falam, nossa, mas isso aqui é muito esquisito, mas isso aqui como é que vai ser? E a gente está um pouco nesse momento. Eu acho que a gente, para falar de contencioso judicial, a gente precisa, e eu vou só fazer um destaque numa fala da Ana, que eu acho muito importante para a gente entrar nesse tema, que é entender que a reforma tributária ela traz um novo modelo de federalismo quando a gente está falando em tributação. E ela faz apostas maravilhosas no país. Ela faz uma aposta de longo prazo no Brasil, né? Então, ela aposta que o que a gente está definindo hoje vai valer para 50 anos, o que é realmente um ato de fé. E ela aposta em atuação conjunta entre entes subnacionais, numa federação deste tamanho e com esse nível de diferença. Então, ela aposta aqui em uma nova estrutura, que é especialmente o comitê gestor, e aqui o impacto que a reforma vai ter nos sistemas e na governança da União é muito diferente do impacto que ela terá para estados e municípios. Há uma porque as contribuições que foram transformadas na CBS têm um impacto para a União, e os impostos que vão ser transformados no IBS têm outro impacto para estados e municípios. Não é proporcional. ICMS e ISS são os tributos mais importantes para estados e municípios, o que não é, não, o mesmo não acontece com o impacto disso para a União. Então, há duas, porque a União vai se organizar, claro, será necessário um nível de diálogo muito maior, mas em um capítulo digamos, em um dos itens do seu portfólio de tributação, ao passo que estados e municípios vão precisar orbitar em torno desse tema. E o comitê gestor surge como uma solução, como uma proposta de solução, fazendo essa segunda aposta, que é a aposta que 27 estados e quantos municípios? Mais de 5.000 municípios vão se entender. Os desafios já começaram. É difícil, já está difícil. Não, está difícil, assim, agendar, está difícil saber se as reuniões para tratar do tema vão ser de manhã ou à tarde. Já tem esse tipo de discussão. Enfim, mas muito bem. E porque essa reforma altera e traz um impacto muito grande na nossa federação, criando essa estrutura do comitê gestor, que é novo, que a gente não tem a gente não tem nenhum precedente e não tem um par. Ela não é uma autarquia, não é uma. Já ouvi dizer que se der um hino e uma bandeira vira um Estado, enfim, mas o fato é que tem um ente que tem autonomia financeira, orçamentária, administrativa e que vai fazer essa grande coordenação. Então, a gente tem um impacto fundamental em todas as estruturas de poder dos entes. Do ponto de vista legislativo, a gente tem um imposto cuja a normativa será elaborada pelo Congresso Nacional. E mesmo a competência regulamentar, como apontou aqui a Ana, tudo bem, a competência normativa secundária dos entes, mas tem uma parte muito
grande de uma normativa uniforme que será editada pelo comitê gestor. Quem trabalha com ICMS sabe que o regulamento de ICMS assim, vale mais que a Constituição. É um negócio assim, quase que né, quem já trabalhou com isso sabe que esse negócio assim, Constituição é um negócio mais assim, que você quer resolver, mas tem que ir lá no regulamento. Então, isso não é uma coisa menor, o que está em termos de competência normativa, que está que o ente, do qual o ente tá abrindo mão. A mesma coisa quando eu estou falando das atribuições que hoje estão no Poder Executivo, de lançamento, fiscalização, cobrança, toda essa capacidade que vai ser que o ente perde a coordenação disso. Então, toda a política de administração tributária, ela será coordenada por esse comitê. E nesse cenário, não é possível imaginar que a mesma coisa não vai acontecer com as discussões judiciais, com o Poder Judiciário. Haverá também a sua cota-parte digamos, de impacto. Portanto, assim, nós também. Enfim, então a gente tem nessa grande alteração no nosso federalismo que houve, eu não acho que houve uma ruptura do federalismo, mas houve uma mudança muito impactante, num viés muito estruturante do que a gente entende por federalismo. E esses impactos estão vindo por aí. Então, a gente tem aqui no nosso. Quando a gente está falando aqui do contencioso judicial, a gente primeiro vai identificar quem são os sujeitos ativos dessa obrigação tributária, né, da regra da matriz de incidência. Essa é a primeira, daquele jeito que a gente está acostumado a pensar. Quem vai ocupar o polo da relação jurídico-processual tributário? Hoje, a gente tem, quando a gente está falando de ICMS, de ISS, enfim, a gente tem a origem como algo muito, como aquilo que dá o tom, que dá a competência, mas a gente está falando de uma reforma tributária que está olhando para o destino, e que o princípio do destino é também estruturante. E com imposto, com uma contribuição de operação dual. Então, o que vai acontecer se uma fábrica de carros em Minas, que os carros são fabricados em Minas e são comercializados em São Paulo? Se o contribuinte tiver que judicializar alguma questão referente a isso hoje, ao CBS, ao IBS, que vão incidir sobre essa operação, ele vai fazer isso aonde? Se nada mudar, ele vai entrar com uma ação na origem e uma no destino, ele vai entrar com uma ação discutindo o CBS contra a União e discutindo IBS contra quem? Vai tudo ser atraído para a Justiça Federal, porque a União vai estar necessariamente no polo, porque eu vou ter uma mesma operação vai gerar a incidência desses dois tributos? Enfim. E se isso acontecer, nós vamos ter 27 tribunais de justiça, 6 tribunais regionais federais interpretando a mesma lei complementar e a mesma regulamentação. E aí a gente vai precisar esperar necessariamente isso chegar no STJ e no STF para fazer a pacificação. E a gente sabe que demanda tributária é igual ao Covid, né? Começa com uma semana, na semana seguinte tem 10, um mês depois tem 2.000 casos.
Aquele negócio é um negócio desesperador. É epidemia. Vira epidemia. Se não vacinar logo, se não resolver logo, você perde o controle. A gente tem aí umas teses, toda hora está acontecendo uma tese do momento que tem 30 mil ações, que é uma loucura. Enfim, então, a gente tem, a gente teria toda essa miríade de tribunais, interpretações distintas para a mesma norma e para fatos jurídicos semelhantes ou idênticos, gerando divergências insolúveis. E isso tudo vai, na verdade, de encontro frontalmente com o princípio da simplificação que tá buscando reger essa reforma. Então, começou a se pensar num sistema em que essa questão fosse solucionada. Pode passar, né? Por favor. A gente tem problemas de alta litigiosidade tributária, a gente tem problemas nos tribunais administrativos, e aqui eu chamo a atenção também para uma fala da Ana muito importante, que eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de melhorar a governança que está sendo proposta no PLP hoje, do comitê gestor, com relação aos atores, aos interlocutores que fazem parte do sistema de harmonização, porque um dos problemas que a gente percebe no nosso dia a dia é ainda uma grande resistência da administração tributária de incorporar os precedentes judiciais. Isso leva a uma inflação de processos completamente desnecessário, que custa muito. Então, assim, eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de resolver isso. O PLP, tal qual está proposto hoje, não enfrenta essa questão, não resolve essa questão ainda. A gente está buscando um diálogo para fazer propostas para que isso se resolva, mas eu acho que essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Enfim, então a gente tem essa questão das controvérsias, insere a União no polo passivo, mais ente nacional, vem tudo para a Justiça Federal. Já pensou? Enfim, não é? Então a gente tem essa fragmentação do sistema judiciário que traz desafios muito importantes para essa harmonização. Bom, algumas ideias foram surgindo nesse meio do caminho. A criação de um ramo especializado na Justiça Federal para processar e julgar essas causas. Enfim, a criação de uma ação nova, uma ação declaratória de legalidade, ilegalidade do ato normativo. Então, alguma coisa que tivesse um controle concentrado e uniformização pelo STJ, que seria algo pensado para quando uma controvérsia começa a surgir, você já resolve de uma vez no Tribunal Superior. Tudo isso com vários problemas, né? Com vários problemas e que se verificou. Uma das ideias, que é a ideia que parece ganhar mais força, é da criação de um fórum nacional, integrando magistrados federais e estaduais dos dois graus de jurisdição, numa certa inspiração do que é a justiça, os núcleos de justiça 4.0, então, algo que fosse completamente virtual, preserva a competência dos tribunais, tenta enfrentar essa questão das decisões conflitantes, mas, enfim, isso é assim a ideia no seu macro, né? Naturalmente que há muitos debates de como fazer isso operacionalmente, como na prática isso seria feito.
o presidente do CNJ, ministro Barroso, instituiu um grupo de trabalho através no CNJ, né, através da Resolução 96 de 2025, grupo de trabalho do qual eu faço parte, então eu não estou assim, muito autorizada a falar detalhes tão pequenos de nós dois, assim, não dá, mas, mas tudo indica que o que está se buscando a diretriz é uma solução, uma tentativa de solução, uma proposta que minimize os riscos de decisão conflitante. Porque senão a gente é um tiro no pé, né? Você cria toda essa estrutura para simplificar e daqui a pouco você tem... Porque, né, senhores, a gente vai conviver com os tributos ainda até 2032. Então, nós vamos tem ICMS, tem ISS, tem CBS, tem IBS. Até 2032, quem não ganhar na Mega Sena vai ter um problema mesmo disso tudo, de ter que administrar tudo isso. Então, a diretriz é criar uma proposta que tenha como fundamento a simplificação, eliminar divergências e ter algo dentro de uma realidade que hoje se impõe, que é uma realidade do mundo digital. Né? Então, se apropriar também de todas essas tecnologias para criar algo dentro desse mundo. Né? Por isso, esse núcleo de Justiça 4.0, enfim, é alguma coisa que tem ganhado mais força, isso que está se popularizando como um foro nacional. Enfim, eu acho que é isso. Não, a gente tem o que eu queria só fechar com desse slide que fala de propostas e caminhos. De novo, isso a gente tem discutido bastante no grupo. O que eu acho que a gente não pode perder, em termos de oportunidade, qualquer que seja a solução que se proponha, que se pense para um controle judicial, para o contencioso judicial dessa reforma, não pode estar desconectado com o contencioso administrativo. A gente precisa pensar num fluxo em uma coisa converse com a outra, justamente para a gente não repetir o que a gente já vem fazendo. Então, o contribuinte passa por toda a discussão até o fim do processo administrativo, para começar a discutir tudo de novo no processo judicial, para que o contencioso administrativo desconsidere precedentes qualificados. Em que sentido faz isso? Então, assim, se a gente não cuidar da governança para que isso não aconteça, acho que a gente perde uma oportunidade de ouro. A gente só vai reproduzir, fazer a mesma coisa, só que com teses um pouco diferentes. Enfim, mas em termos de a forma como a gente lida com o problema vai continuar igual. E, nesse aspecto, eu acho que a cooperação entre as procuradorias e as administrações tributárias, no âmbito de toda essa fase administrativa da reforma, é muito importante. Eu acho que esse, sim, é uma mudança que a gente não poderia perder de vista. Porque fica brincando né, que o judiciário, tudo o judiciário decide, tudo o judiciário... Mas, assim, o judiciário não sai de onde ele está e vai lá se meter no lugar. Né? Tudo é trazido para o judiciário. Então, assim, também essa alta litigiosidade é uma responsabilidade muito grande nossa e que a gente tem. As procuradorias têm enfrentado isso. Esse talvez seja um dos um dos grandes problemas que está na banca de qualquer procurador-geral. É como diminuir a litigiosidade. Como diminuir a litigiosidade. Como
fazer para dar mais racionalidade a essa atuação? Porque custa caro. Então, a gente tem investido bastante na consensualidade, isso em várias áreas, não só na área tributária, com muito sucesso. Mas aqui, me parece que a gente não pode perder de vista a questão da fase administrativa, de absorver, da não uniformização, de reconhecer precedentes qualificados, isso seria um ganho muito grande. E quando a gente está falando de controle judicial, de contencioso judicial, o que se caminha é para uma necessidade de, talvez, de uma convivência, de uma atuação conjunta entre as justiças federal e estadual. Então, não somos só nós que vamos precisar sentar com os coleguinhas todos, município, procuradoria, todo mundo vai precisar. É uma grande, assim, é uma grande constelação o que a reforma tá propondo, assim, de todos os atores. Mas me parece que a gente está caminhando um pouco para isso, com discussões ainda muito em aberto, mesmo os tribunais de contas, veja, o controle agora, até a última alteração diz que eles vão fazer também um regimento interno para saber como que eles vão controlar todo mundo. Então, a reforma está exigindo, mais do que qualquer outra coisa, a reforma está exigindo de todas as instituições, órgãos, entes, interlocutores que são afetados por ela, um nível de diálogo e cooperação imensos. Imensos. Esse talvez seja o maior desafio da reforma, é sentar e conversar. É isso, senhores. Obrigada. Nós vamos direto, então, para a nossa debatedora, a doutora Diana. Eu não vou ler o currículo dela, porque ele já foi lido aqui várias vezes, todos nós já conhecem. Então, vamos aqui otimizar o tempo e passo desde logo a palavra. Bom dia a todos, eu parabenizo as procuradoras pela exposição. E eu estou aqui pensando, fazendo condensado de tudo aquilo que a gente que a gente viu nesse curso, porque a gente ouviu o pessoal do Poder Executivo, advogados, as procuradoras. E eu acho importante, quando a gente fala nessa reforma tributária, ou na revolução tributária que a gente contextualizar um pouquinho. A Constituição de 88, ela fixou aquelas competências bem delimitadas e ela se preocupou muito, porque a gente vinha de um contexto autoritário, em fixar garantias para o contribuinte. Então, ela era uma Constituição que previu vários benefícios para o contribuinte, trouxe o contribuinte um pouco na questão da arrecadação tributária. E as competências do Estado, do município, acabaram gerando divergências interpretativas, grandes questões, o que era mercadoria, o que era serviço. Então, o que se pensou em fazer com a reforma tributária? A primeira impressão que a gente tem, que foi dito aqui, foi simplificar. E como que eu vou simplificar? Eu vou acabar com essas legislações de ICMS de todos os estados, são 27 estados, 5.000 e poucos municípios, eu vou unificar tudo isso. Mas a impressão que eu tenho, e aí eu preciso colocar um novo ator nesse cenário, que é o comitê gestor, e eu não sei se isso vai ajudar, porque nós vamos ter mais um ator falando aqui no contencioso administrativo, sem tirar os outros atores que a gente já tem. Então, a gente está colocando mais um ator, que tem uma composição de todos os estados, para poder o quê? Para que é esse comitê gestor? Para poder viabilizar a governança compartilhada entre os estados. Então, o comitê gestor, ele é o responsável pela arrecadação, mas as entidades subnacionais dos municípios e dos estados vão continuar com o lançamento e com a fiscalização. Aí eu já vejo a minha primeira dúvida, eu não vi isso na lei, eu não sei se está previsto aí no projeto, mas é uma dúvida que eu já conversei com vários colegas. Então, na verdade, o comitê gestor, ele arrecada, a gente já até conversou, mas tudo aquilo que os estados faziam, que eram as anistias, os parcelamentos, acabou, então. Não terá mais. Porque como é que fica? Isso já seria a minha primeira... Porque, na verdade, só para eu costurar tudo aqui,
a impressão que eu tenho é, eu criei uma simplificação no sentido de eu ter uma governança compartilhada, mas eu continuo com institutos que eram da Constituição anterior, do sistema anterior. Na verdade, eu vou ter que correr atrás agora dessa reforma, não só no Poder Judiciário, doutora. O problema não é só, é da federal, do estadual, mas eu vou ter um monte de procuradorias municipais, estaduais, que vão estar lá atuando, que vão mudar a sua forma de atuação. Até com relação ao Comitê de Harmonização, a gente vem tanto com essa questão, né, do que vinha da Constituição de 88, a gente pode perceber que os comitês de harmonização que a senhora fez menção, eles vão ter uma estrutura que vai ser das administrações tributárias e os fóruns dos procuradores serão consultivos. Eles vão poder consultar, não vai ser vinculante. Mas com relação às suas procuradorias internas, eles vão ser vinculantes. Então, a gente vai continuar com dissensos de interpretação que não resolveram pela lei complementar. Talvez por isso, o grupo de trabalho do STJ, e eu vou trazer eles sugerem uma representação unificada com relação às procuradorias. Então, os meus questionamentos seriam basicamente esses. O Estado perdeu um pouco essa autonomia, me parece, e o que acham dessa proposta do STJ de unificar as representações judiciais? Eu sei que o tema é espinhoso, o tema é bem espinhoso, porque a gente está falando de uma outra mudança administrativa. Obrigada, doutora Diana, pelas indagações aí. E aquilo que nós trouxemos, antes nós tínhamos competência tributária e mais capacidade tributária ativa e competência para formular as políticas fiscais regionais, né? E hoje, o que nós temos são alguns atributos da capacidade tributária ativa. Não temos mais competência, salvo a alíquota e a normativa secundária. Não vamos desenhar essa política, né? Ali os fundos que foram criados, né, de compensação de benefícios fiscais, de desenvolvimento regional, enfim, há outros instrumentos trazidos para mitigar, inclusive, as perdas de arrecadação, mas ficamos com os principais atributos da capacidade tributária ativa e ainda assim sob a coordenação do comitê gestor. Compartilhamos no comitê gestor a arrecadação, já que ali está, e no ambiente do comitê gestor exerceremos a uniformização e interpretação dessa legislação aplicável a todos. Em relação ao fórum, ele atuará se provocado, né? Mas no ambiente do comitê gestor há diretorias, e dentre as diretorias tem também a diretoria das procuradorias, no desenho do PLP. E nessa diretoria das procuradorias, então, haveria essa coordenação via comitê gestor dessas atribuições e competências que nos cabem. Essa transferência aí de competências ou unificação via comitê gestor, então me parece que a diretoria de procuradoria coordena a atuação das procuradorias, é mantida a autonomia da representatividade, então o seu ente ele tem a sua representatividade por sua procuradoria e isso está no texto constitucional. Me parece que abrir mão disso depende de uma alteração do texto, porque ele previa uma delegação impositiva de competência e isso foi alterado no Senado Federal, observando inclusive o Pacto Federativo e aquele pertencimento na representação pela sua procuradoria. Nada obsta que haja uma delegação voluntária entre as procuradorias. Tanto assim que hoje ocorre, nós temos convênios entre as procuradorias. Isso antes, ele era muito mais utilizado no âmbito do Compeg, os convênios, quando você não tinha um ambiente virtual de atuação, né? Hoje, com a tecnologia, enfim, a gente consegue estar em todos os estados, se preciso for. Em outro julgamento de grande relevância, no julgamento da ADI, no Supremo Tribunal Federal 5737, salvo engano, que foi discutido essa possibilidade das procuradorias serem demandadas para além dos seus limites territoriais. E ali naquele julgamento, até acho que com o voto do ministro Barroso, salvo engano, se fixou que as procuradorias não poderiam, uma análise de constitucionalidade, um dispositivo do Código de Processo Civil, que nos exigíamos sermos demandados fora dos nossos limites territoriais, que nós tínhamos
aí a prerrogativa de assim não sermos demandados, mantendo ali nos limites, até porque você tem repercussões administrativas em termos de precatórios, de estruturação daquele tribunal que é a atuação em representação do ente. Não sei se hoje, submetido à discussão, esse tema seria ratificado, enfim, mantidas as mesmas premissas, mas me parece que o texto da Constituição, hoje, ele só permite essa delegação de forma voluntária e deveria, se assim se caminhar, é necessário qualquer alteração constitucional, o que seria um retrocesso, já que esse tema foi extremamente debatido no Congresso, e nos cabe, sim, e aí eu tomo o que a Inês trouxe do diálogo, nos cabe, enquanto procuradorias, sim, sentar e entender uma forma estratégica de atuação, e o comitê gestor é o ambiente propício para isso. Por isso que nós, no âmbito da advocacia pública, primeiro a gente tem encarado o comitê como um espaço que pode trazer muitas soluções para esse ambiente desafiador. É um espaço de melhor governança, de autocontrole, de aprimoramento das nossas atividades. Nós entendemos dessa forma, estamos dispostos a isso e precisamos de um melhor desenho dos colegiados, com uma maior governança e de competências dentro da diretoria das procuradorias e de uma composição com tecnicidade, que é algo que nós temos discutido, a indicação dos procuradores que estarão nesse comitê gestor, não só indicações políticas, mas também técnicas, com um papel relevante do colegiado das procuradorias também nessa indicação, para que a gente construa soluções dentro das nossas competências constitucionais que não foram alteradas pelo Constituinte, especialmente o artigo 132 da Constituição Federal. Só completando um pouco, eu acho que na prática, acho que vai haver algumas questões a serem discutidas, especialmente dependendo da questão material. Então, vamos pensar discussões que vão abranger todo o território nacional, as questões, as relações, as operações tributárias que dizem respeito a esses mercados digitais, que vão abranger todo o território. Provavelmente, nesses casos, será inafastável uma atuação conjunta a partir da utilização da delegação voluntária. Eu acho que, quer dizer, como a gente está falando de tributação do consumo, a heterogeneidade é imensa, né? Então, eu posso ter desde discussões que são muito localizadas até essas discussões que são nacionais. Então, eu acho que vai ter um certo tailor-made assim, nessa organização, de maneira a preservar a autonomia dos entes, em alguma medida, e a atuação das procuradorias tem a ver com isso, né? Defendendo na defesa dos seus entes tem a ver com isso, mas eu acho que necessariamente a gente já tem se organizado. As procuradorias estaduais, elas estão... a gente já está a gente já está um bocado mais avançado quando a gente está falando nesse diálogo e nessa atuação conjunta. A gente já tem essa experiência, o colegiado já é um locus em que isso acontece, então a gente já tem atuações conjuntas em muitas teses em Tribunal Superior, em que atuamos conjuntamente. Então, assim, a gente já tem um pouco dessa expertise. Eu acho que o desafio que se impõe é que, de fato, a interlocução com os municípios é desafiadora em razão de buscar assim, quem é a figura que representa. Eu acho que esse é o... Porque são muitos, né? São muito diferentes. Então, eu acho que esse tem sido um certo desafio. Eu acho que esse será o nosso desafio maior, penso eu assim hoje, porque, falando em procuradorias, a interlocução com as procuradorias municipais, essa é uma novidade que a gente vai precisar, que a gente começa a já ter, já estamos, né, a gente já tem conversado, já tem iniciado, mas a interlocução entre as procuradorias estaduais, isso é uma coisa que a gente já faz e com uma expertise bastante avançada, mas
o ator município, essa sim é uma grande novidade. E essa eu acho que esse talvez seja o maior desafio em termos de interlocução. Eu vejo, pelo menos, até por conta do curso, né? Os contribuintes também, eles têm, os advogados, né? Tem o receio dessas fiscalizações. Quem é que vai me fiscalizar também? Né? Quem será o responsável? É muito complexo. E um outro ponto que isso eu também tenho pensado, que foi objeto que as senhoras falaram, é com relação ao comitê gestor. A impressão que eu tenho é que o comitê gestor ele não terá uma relação direta com o contribuinte para entrar nesse polo. A impressão que eu tenho é que ele está com o Estado. Está equivocada essa minha leitura? Ou seja, o Estado tem uma relação com o comitê gestor, mas para qualquer discussão tributária, o contribuinte não tem nada a ver com o comitê gestor. Assim, uma primeira leitura eu faço por conta da questão da competência originária que se colocou para o STJ com relação a alguns litígios envolvendo o comitê gestor. Então, essa seria uma primeira leitura desse texto. De fato, doutora Diana, primeira, uma única alteração na competência jurisdicional foi a do STJ, né, o artigo 105, que os conflitos entre os entes federativos, entre esses e o comitê gestor, se relacionado ao IBS e à CBS, a competência é do Superior Tribunal de Justiça. Nada mais se alterou em termos de competência do Poder Judiciário, uma competência absoluta, então a gente sabe que demandaria qualquer mudança, alteração na Constituição. Em razão disso, se a sujeição ativa, nós temos o protagonismo dos entes subnacionais, competência da Justiça Estadual para o IBS, competência da Justiça Federal para o CBS, salvo, como exemplo que a Inês trouxe, se uma disposição comum estará sendo discutida, enfim, no mesmo regulamento, e você autuado tanto o CBS e IBS, isso atrairia competência para a Justiça Federal com a União no polo passivo. Agora, esclarecendo um pouco a questão da competência do Poder Judiciário, enfim, do STJ para esses conflitos que são federativos, inclusive à época nós discutimos e propusemos que fosse para o STF. Parece que a Corte, com competência para discutir conflito federativo, fosse o Supremo Tribunal Federal, mas essa proposta não avançou, permaneceu no Superior Tribunal de Justiça. O contribuinte, ele participa do processo administrativo tributário. Assim como tem o CARF, nós temos os tribunais administrativos, isso foi mantido, né, nos estados, enfim, pelo desenho que consta no projeto de lei, ainda o PLP 108 em tramitação, e ali você tem a participação dos contribuintes. O comitê e o fórum são os agentes de Estado que representam o Estado. Então, a minha visão o equívoco talvez estaria, e aí é uma posição pessoal, nos entendimentos do comitê e do fórum, quando o ato conjunto for emitido, eles vincularem as decisões administrativas. E é por isso que agora também os contribuintes querem entrar dentro do comitê, já que vai vincular. Ora, o que me adianta estar no processo administrativo, estar ali, ter meu assento enquanto contribuinte, se depois um outro órgão do qual eu não participo vai vincular as decisões? Então, me parece que o acerto não estaria em o contribuinte estar dentro do comitê, mas em se adequar a essa redação normativa quando o comitê vincula as decisões no âmbito do processo administrativo tributário, que senão você esvazia a participação do contribuinte e que tem ali seu assento. É igual também no processo administrativo, o julgador não poder reconhecer inconstitucionalidade ou ilegalidade, que é outra disposição que constou e que mitigou muito a participação dos contribuintes. Então, já que está bagunçado, então nós vamos também para o comitê e vamos integrar. E até teve um ato conjunto, nós entendemos que era uma forma, né, Inês, de trazer o debate, a reflexão e assinamos, mas me parece que precisa equilibrar. Então, o comitê e o fórum Comitê de Harmonização e o Fórum de Harmonização dentro do comitê gestor são representantes, são agentes de Estado que devem harmonizar todo o processo de constituição do crédito tributário, sim, mas a participação do contribuinte ela tem que ser preservada no âmbito dos tribunais administrativos, assim como tem no CARF, e não estar vinculada aos atos coletivos que só participam os agentes de Estado. Esse é o meu pensamento. Inês? Não, e junto com isso, claro, há toda uma discussão sobre
a legitimação extraordinária que se Sim. poderia, que se poderia pensar. Mas acho que essa é uma discussão que acho difícil que a gente crave isso na largada, sem entender exatamente como que vai se dar esse funcionamento. Eu acho que isso vai ter muito a ver com a atuação, se mais ampla ou mais restrita do comitê gestor, das decisões que se tomar a partir do comitê gestor. Mas uma das discussões tem a ver, claro, com essa competência. Quem é o demandado, né? Pelo contribuinte. O contribuinte demandará quem e numa discussão, numa eventual discussão judicialmente, quem será o demandado. Essa é também uma questão que hoje nos parece que é mantida a competência dos entes para isso, e, eventualmente, a gente poderia pensar, inclusive, em litisconsórcios. Sim. Enfim, esse é um desenho ainda em aberto, mas eu sinceramente acho que vai ter muito a ver com o impacto do que estamos falando, assim, em termos de interesse. Não acho que, porque não faz sentido que 100% da litigância seja absorvida pelo comitê gestor, o comitê gestor seja o grande legitimado, o único réu em toda e qualquer discussão tributária, né? Assim, em toda e qualquer discussão de tributação de consumo. Você imagina, aí é um Estado mesmo, é bandeira e tudo mais. Não é completamente impossível. Mas eu acho que vai haver em alguns momentos, em algumas discussões, que provavelmente esse comitê, essa figura será chamada e terá também uma, uma legitimidade para constar num polo passivo, mas isso é algo em aberto. Em aberto. É em aberto. Assim, o PLP não resolve. Na verdade, eu acho que em aberto em termos. Eu acho que a delegação voluntária, eu acho que essa estrutura já dada dá uns instrumentos para que isso seja construído. Mas eu acho difícil que ex ante a gente consiga antever uma solução pronta para isso, sabe? Fazendo assim, assentada aqui agora, antes de começar, a gente vai postar tudo aqui ou tudo ali. Eu acho que tem um pouco, eu acho que essa construção vai ser um pouco feita conforme as coisas vão acontecendo. Esse período de começo, né? Essa transição. Eu acho que sim. Tem mais. Doutora Leila. Obrigada, presidente, Marisa, nossa querida diretora. Eu quero parabenizar a aula maravilhosa, mais uma aula maravilhosa da doutora Ana e da doutora Inês. E realmente comungo destas colocações, só que me parece, dentro de todo esse cenário assustador, caótico e tudo mais, que a gente pode ver uma luz no final do túnel. E eu falo isso porque eu comecei a estudar o direito tributário em 89, no mestrado, quando a Constituição tinha acabado de se promulgar, né? A idade faz essas coisas, a gente vê mais longe para trás. E era esse caos. Todos estavam em pânico por conta do que seria. E a história, me parece, ela não foi boa. Não foi boa, porque a gente tem um quadro de sistema tributário pesado, custoso. A gente vive num sistema tributário que não está integrado, né? Que os contribuintes pagam a conta mesmo, não só do tributo, mas do custo da administração tributária. E esse custo da administração tributária, ele advém porque a Constituição de 88 trouxe algumas mudanças, não tão significativas, mas manteve esse federalismo, né, ao pé da letra, dando competências tributárias para que todos tivessem a sua capacidade
ativa, preservada e adquirisse a sua própria, angariasse a sua própria receita para garantir essa autonomia financeira. E desse quadro, nós tivemos uma pulverização em 27 estados e 5, agora 6 tribunais, de decisões que refletiam posicionamentos em cada estado. Então, vejam o custo do contribuinte nisso. Me parece que esse custo do contribuinte ele tem a ver com desenvolvimento, né? Com a nossa economia. E não é querer ser poliana e falar assim, não, agora vai dar tudo certo. Não, o que tem de trabalho pela frente é insano. Né? A gente tem metade da reforma por fazer, porque só essa parte do contencioso ela tem que ser padronizada, sim, ela tem que ser solucionada urgentemente. Né? Para isso, o CNJ já se antecipou até o Poder Legislativo também para pensar junto com todos. Né? Mas me chama a atenção, e a doutora Ana colocou muito bem, né, que essa reforma vem para os negócios, para a transparência, para a segurança jurídica, para o controle social da carga tributária. Eu acredito muito nisso. Eu estou muito esperançosa porque eu vi dar errado. Até hoje deu errado. Não deu certo. A gente sabe que não deu certo quando a gente tem que ter uma lei para PIS, uma lei para COFINS e ficar repetindo a lei do PIS, a lei do COFINS. Quando a gente tem um fundo de combate à pobreza ou erradicação da pobreza, que está lá no artigo 3º da Constituição, que é uma meta da República Federativa do Brasil, e aí a emenda 42, que é de 2003, fala num fundo que pode ser cobrado, e aí os estados começam a cobrar embutido no ICMS. E aí pode, não pode? Estava na Lei Complementar 87, que é a que padroniza, né? A Lei Complementar 87 é a tal da Lei Candir, que padronizava todo o sistema. A Lei Complementar é de 96. Não padronizou nada, porque cada um faz o que quer. As doutoras aqui não me deixam mentir. O regulamento do ICMS é a lei, é o que vale, não é a Constituição. Então, o contribuinte de São Paulo vai lá no regulamento do ICMS de São Paulo, o contribuinte de Mato Grosso do Sul, e assim 27 vezes. Onde ele for vender o produto dele, ele vai olhar o regulamento do ICMS. Então, tudo isso é custo. E país que tem essa pulverização não cresce. Os países mais desenvolvidos são organizados. E se a gente quer um sistema tributário forte, que se valha, né, de um sistema eletrônico, né, de controle que ampare tudo isso, é preciso essa unificação. Então, é meio assim, né? Cada estado, me parece que cada estado fazia dentro da sua competência, sacrossanta competência para que pudesse honrar as suas despesas, né? Porque as despesas dos estados são gigantescas. A competência nessa área é gigantesca. Mas cada estado fazendo de um jeito, isso trouxe problemas. Acredito que agora, dentro desses comitês, nós vamos ter a discussão transferida necessariamente, né, para um grupo de pessoas que vão ter que chegar a um denominador comum. A doutora falou muito bem do regulamento, né? Isso eu tinha reparado, que tem um regulamento, né, para o CBF, que é o presidente da República, e depois um regulamento único, que é do Conselho. Como é que vai ser isso? Bom, vão ter que quebrar o pau lá e resolver isso aí, porque não é mais o contribuinte que vai ficar, né? A petição aqui para o Estado de São Paulo, para o TJ de São Paulo, é uma petição diferente para o TJ de Mato Grosso do Sul, porque a administração de São Paulo vê de um jeito, a administração de Mato Grosso do Sul vê do outro. Então, não dá, né? A gente continua, né, se valendo demais, e nunca vai ser diferente do imposto sobre consumo. A Constituição tem algo interessante, que colocaram mais uma vez, que é o tal do sempre que possível, né? Esse sempre que possível é hilário, né? Sempre que possível eu virei, viu, presidente? Sempre que possível eu virei na aula, né? Eu virei presencialmente. Sempre que possível é fantástico. E aí está lá sempre que possível, mas é uma meia-culpa. Isso tem uma justificativa, porque a meia-culpa do sempre que possível é que os impostos, e o professor Facuri Scaff ontem falou muito bem, os impostos teriam aquele caráter de alcançar a renda poupada, que eram os imóveis. Tudo bem, começaram, mas não deu conta. Muita despesa, precisa mais dinheiro.
Então, vamos tributar, isso é histórico, né? Vamos tributar a renda adquirida. Vem o imposto de renda. Mas acabei de ganhar, não sei, eu tenho despesa. Não, não importa. Você ganhou, você paga. E aí não deu. Não deu para pagar, porque o Estado foi crescendo, né? A história do Estado é que ele foi crescendo. E aí a gente tem o imposto de consumo. Então, o constituinte, né, muito envergonhado, né, coloca lá, sempre que possível, vai ser direto, que é o imposto sobre a renda poupada dos imóveis, dos carros, do que tem guardado, e da renda adquirida, que é direto. E quando não for possível, e é disso que a gente está falando, né? A gente está falando do que não é possível. Então, sempre que possível, não é possível só renda poupada e renda adquirida. Então, a gente vai tratar de renda consumida, é o imposto de consumo. Então, nesse sempre que possível, a gente sabe, né, que é sempre indireto, que é sempre não tão justo, né? Mas é indolor, né? Isso é bom, indolor. A gente vai ter que chegar a um denominador comum entre 27 estados como um país, e um país mais forte, me parece. Eu insisto, eu tô muito animada com essa reforma, eu estou muito esperançosa, porque eu vi dar errado. Eu vi dar errado. Então, por conta disso, né, e ainda eu falei desse fundo na esfera do ICMS, esse fundo da pobreza, cobra, não cobra, porque a lei complementar 87 garante, não. Aí tem o desdobramento, aí tem o PIS/COFINS, o que se paga ao FECOP, né, que é o Fundo de Combate à Pobreza, ele incide na base de cálculo do PIS/COFINS, porque o tema 69 diz uma coisa, diz outra. Então, eu excluo da base de cálculo do PIS/COFINS ou não excluo? Então, meu Deus, as repercussões disso, eu acho que está todo mundo cansado. Então, o trabalho que vem aí pela frente, ele é gigantesco. A doutora Inês bem colocou, né? Vai ter que ter um regimento interno para controlar tudo isso, e vai dar trabalho, porque se almoça e janta falando disso e não vai dar, não dá conta, mas a gente vai ter uma padronização, creio eu, uma organização desse país, uma cooperação. Eu acredito nessa cooperação. Que ela vai reunir, vão arrumar um horário para fazer essa bendita reunião de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, por videoconferência, mas vão chegar a um denominador comum. É isso que eu penso da reforma, e parabenizo as doutoras, né, que estão aí bravamente à frente disso e vão fazer uma parte, né, muito importante o trabalho, né, tanto da doutora Ana quanto da doutora Inês. Eu agradeço, porque é com essa participação de quem entende do que está acontecendo que a gente vai mudar o país. Então, parabéns. Tem alguma pergunta dos presentes? Aqui nós temos uma pergunta do Tiago Mota, que é analista judiciário, nosso servidor da Justiça Federal de Mauá. E ele diz aqui: excelente exposição. Em relação à hipótese, ele está aflito lá também. Em relação à hipótese apresentada sobre a criação de uma Corte Nacional a fim de solucionar questões específicas tributárias, como compatibilizar tal ideia com o princípio do juiz natural? Então, logo nós saibamos quem é o juiz natural. Não sabemos ainda, vai garantir, né? Pois é. Bem, eu, como já faço parte das histórias todas, até do direito tributário, agora eu estava aqui me lembrando de umas coisas, porque eu, na Justiça Federal, pouco atuei nessas questões, mas tive um período na Procuradoria-Geral do Estado e justamente na Procuradoria Fiscal, né, onde a gente atuava na cobrança da dívida ativa, do então ICM, né, antes do S. E ali acontecia uma coisa que a propósito dessa questão do trabalho que nós vamos ter, né? Não é só o judiciário, as procuradorias também terão. Acontecia uma coisa que era frustrante para o procurador. A gente ficava anos batalhando para cobrar aquela dívida, aquelas execuções fiscais. Aí vinha uma lei que dava o que a gente chamava de uma anistia, né? Que tecnicamente nem é anistia,
E aí acabava com o trabalho de muitos anos da Procuradoria, que tinha se empenhado tal, em cobrar. E lembro que havia uma discussão naquela época com relação ao que era anistiado, né? O que se considerava anistiado. Se era o total da CDA ou se eram as parcelas. Isso daí demorou anos e anos, né, para se decidir, afinal de contas, o que era. Então, isso é um exemplo do quanto a gente pode esperar de complicações, né, no meio dessa transição toda, e mesmo depois que o novo regime estiver integralmente em vigor. Porque eu penso que o judiciário tem que achar uma nova forma de trabalhar. Hoje, o que a gente vê, surge uma tese tributária, né, agora trabalhando com isso, eu estou vendo, a gente recebe uma enxurrada de processos. E a enxurrada de processos faz com que a gente demore para resolver tudo isso. Então, demora para o juiz de primeiro grau dar uma decisão, depois tem um agravo, ele vem para o tribunal, demora para o tribunal dar uma decisão, porque aquilo vem em enxurrada, vem em grande quantidade. Aí o tribunal decide. Bom, enfim, até que chega ao Supremo Tribunal Federal, depois de anos e de passar por um reconhecimento da repercussão geral, que no começo não é reconhecida, depois mudamos de ideia, ela é reconhecida, ela existe e tal. E aí chegamos lá, depois de vários anos, né, de processo suspenso, aí vem, então, uma decisão do Supremo Tribunal Federal num tema e que tem que ser aplicado de forma obrigatória, né, vinculante. E aí nós estamos aqui aplicando de forma vinculante, aí vem uma coisa que a mim me dá um grande susto, que é a tal modulação dos efeitos. Aí é outra hecatombe que acontece com a gente. Então, eu penso que deve ter um jeito melhor de estruturar o próprio sistema processual, o judicial. Então, a questão não é só administrativa, a questão judicial, né, de como isso vai se desenrolar, do quanto essas decisões vão demorar para ser proferidas e do quanto isso vai impactar no contribuinte. E também numa questão importante na economia do país, porque um país que tem uma jurisprudência assim volátil ou demorada é um país de insegurança jurídica e que evidentemente não é atrativo, né, para investimentos estrangeiros aqui, nem dos investimentos nacionais mesmo. Então, eu acho que isso tudo representa uma luz amarela, sabe, nos chamando a atenção de que a gente está num momento que pode fazer uma grande revolução mesmo para melhorar, não para continuar nesse caos ou criar mais um caos, né? É disso que eu tenho realmente receio. Claro, Obrigada, gostaria de cumprimentar as procuradoras pelas palestras maravilhosas. E na linha do que eu perguntei ontem, professor Fernando Scaffi, na perspectiva das procuradorias, era necessária alguma reforma? Que reforma? Foi preciso fazer essa revolução para que se alcançasse um estágio um pouco melhor do que nós estamos vivendo hoje? Bem, eu acho que era preciso sim. Eu acho que era preciso sim. Claro que a gente pode olhar para essa reforma e nesse ponto aqui, naquele ponto ali, isso aqui pode melhorar, talvez pudesse ser diferente. Mas, assim, o que a gente vive hoje de guerra fiscal é um tumor no país. É um tumor, é uma loucura o que acontece hoje. Assim, é muito difícil fazer planejamento, como política pública, planejamento tributário, porque você é tremendamente impactado pela atuação dos outros entes, uma atuação. O sistema, hoje, ele traz os incentivos mais perversos. Então, eu acho que era, sim, necessário.
É isso, por mais que vá trazer muitos desafios, já está trazendo, já está impondo, por mais que aqui e ali talvez tivesse sido melhor A ou B, assim, essa é a reforma possível, ela não é a reforma ideal, né, pelo menos, mas eu acho que ela era necessária, assim. Isso aí eu concordando com a doutora Leila, a história que nos trouxe até aqui, eu acho que legitima uma reforma grande, uma reforma realmente estruturante. Então, eu acho que isso, nesse aspecto, continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultado diferente é alguma coisa que não ia acontecer. Claro, o risco maior, eu acho, e aqui a gente trouxe alguns pontos, aqui na harmonização, Por quê? Porque eu acho que o risco é a gente. O nosso maior risco é aplicar a essa reforma a mesma mentalidade que nos trouxe até aqui. Então, talvez o principal desafio é nos manter com o olho no norte da reforma, que é simplificar e cooperar. E, a partir daí, as decisões, as construções precisam ser feitas no detalhe, mais para cá, mais para lá, enfim. Mas é não perder de vista o norte, porque senão, e a preocupação é essa, é que a gente pegue isso aqui e dê um jeito de esticar para repetir o que a gente vinha fazendo. E isso é que nos leva, e eu acho que esse é um problema nosso, de uma forma geral, porque a incerteza jurídica ela é própria de qualquer sistema. E é para isso que existe judiciário e todos os... Mas a insegurança significa que os instrumentos que existem para estabilizar e pacificar não funcionam. É aqui que essa insegurança se instaura. Então, a incerteza ela é própria. Ela é própria ela é própria da aplicação da norma. Mas a insegurança tem a ver com as escolhas que a gente faz para estabilizar não estão funcionando. Então, eu acho que, respondendo à sua pergunta, sim, eu acho que ela era necessária, eu acho que ela está tentando, de uma forma macro, resolver os nossos principais problemas, e a guerra fiscal para os estados definitivamente é um problema assim, avassalador, que a gente tem alguns setores, enfim, não tem outra solução. Cria um espaço, o comitê gestor, bom ou ruim, podendo melhorar um pouco para cá, um pouco para lá, mas institucionaliza. É isso, cria a sala onde todo mundo vai estar lá dentro, que tranca a chave e agora se resolve. Entendeu? Então, enfim, como a governança, isso que a gente está discutindo, mas o comitê gestor para mim, a representação máxima dessa diretriz de cooperação. E o princípio e a simplificação, que é isso. Você olha para trás e fala, mas o que é tão ruim? Isso é muito complicado. Quando você vai... Enfim, a gente, né, atua bastante fazendo estruturação de projetos de infraestrutura, enfim. Explicar o sistema tributário para o investidor estrangeiro é impossível. Eles gastam, sim, bastante... Exato. Eles gastam bastante dinheiro contratando escritórios para explicar, assim, para dizer, vai para cá ou para lá, porque eles não têm nem a pretensão de compreender. Então, acho que a reforma era necessária e eu acho que a gente vai ser mais bem-sucedido quanto mais a gente conseguir se manter próximo das diretrizes de simplificação e cooperação, que é o desafio que impõe. Eu queria dizer, desembargadora Leila, que eu também sou uma entusiasta da reforma. A gente encontra pontos
críticos para melhoria, mas as premissas são muito bem colocadas. E aí, já respondendo a desembargadora Gisele, também essa superposição de incidência, a complexidade normativa, a guerra fiscal, tudo isso insustentável, os instrumentos todos à nossa disposição já não seguravam. Então, me parece que, com foco na segurança jurídica, na justiça social, no maior controle, na simplificação, sim, a reforma vem com essas premissas e o modelo, que é o do IVA, a reforma da tributação sobre o consumo, e aí a gente já está vendo outras reformas, como a da renda, já aposta, mas no consumo, aquele IVA desenhado com a ideia de uma base ampla de incidência, então, mercadoria, serviço, da não cumulatividade, então, toma crédito ao longo da cadeia e do destino, né, que é o ente, o estado de jurisdição, o estado, o município de destino, o titular. Então, me parece que é um desenho já muito bem sucedido em diversos outros países e, claro, com redesenhado aos moldes no Brasil, por todas as questões políticas, como aqui a gente já colocou, mas me parece que as premissas são extremamente válidas, consideráveis, e agora é um momento de ajuste e de um efetivo desenho. Essa instabilidade da jurisprudência, também a imprevisibilidade, enfim. E eu penso que os juízes, juízas, eles são atores relevantíssimos nesse processo. Eles, né, senhores e senhoras, são protagonistas da produção de norma jurídica. Então, a gente só vai ter, de fato, essa simplificação do sistema tributário se não só o aspecto material for alterado, como já aconteceu e está em fase de regulamentação, mas também o aspecto processual com a participação judiciária e todo o nosso louvor à criação pelo ministro Barroso, no âmbito do CNJ e também do STJ, o GT, os GTs para discutir esse aspecto processual com a participação do Poder Judiciário e a liderança aí nesse processo. E aí, acho que é a última pergunta, né, querida desembargadora Marisa, sobre os benefícios fiscais, como que ficam. E aí a gente retorna àquela fala que até a doutora Diana nos trouxe, de fato, a política fiscal sai ali das nossas mãos e a Constituição traz que não vai ser concedido benefício fiscal, salvo os regimes diferenciados, favorecidos, que já vem disciplinado no novo texto da Constituição. Há uma previsão do Fundo de Desenvolvimento Regional, e ali dentro do Fundo de Desenvolvimento Regional tem alguns aspectos para motivar aí que podem levar ao maior desenvolvimento e olhando para as regiões, enfim, alguns aspectos. E foi previsto o fundo de compensação de benefícios fiscais em relação aos benefícios já concedidos, para que isso pudesse ser arcado aí pelos entes subnacionais. Muito obrigada. Bem, eu sou obrigada a encerrar, né? Infelizmente, porque a conversa está bem boa e todo mundo aprendeu bastante, sai aqui meio mais desesperado do que ontem. Mas nós vamos sobreviver a isso também. Bem, eu só posso agradecer as minhas duas queridas, Ana Carolina e Inês Maria. Trato as duas com essa informalidade, porque elas sempre deram abertura para isso, porque são pessoas muito queridas e são um orgulho para nós mulheres, né? Aqui e temos dois exemplos de que mulheres gestoras podem se dar muito bem, né? As instituições crescem, e as duas procuradorias, São Paulo e Mato Grosso do Sul, cresceram muito com elas duas, sem dúvida nenhuma. Então, eu as cumprimento por isso, agradeço por terem vindo, por terem estado aqui colaborando com a nossa escola, agradeço a desembargadora Leila Paiva, a nossa debatedora, a doutora Diana, a nossa também coordenadora, junto com Leila e Renato Peste, doutora Gisele França, a todos que estão aqui, advogados, servidores, os meus estão aqui em peso, né? Tem que prestigiar o que o chefe faz, graça. Se nem eles acreditarem, já pensou, não pode. Então, gente, muito obrigada por tudo, a vocês todos. 237 nós tivemos, agora o pessoal está saindo, firmes aqui durante quase 2 horas. Então, muito obrigada a todos e amanhã nós voltamos. Amanhã o nosso
convidado é o professor Paulo Aires Barreto. Certamente será uma outra aula imperdível. Então, muito obrigada a todos e até amanhã.